Te agradecemos por essa história que começou no Senhor. Nós estamos aqui com um coração cheio de gratidão. Sim, Pai. Gratidão pela Tua misericórdia, a Tua graça que tem nos alcançado. Sim, Por tantas famílias que o Senhor tem confiado, por tantas almas que têm sido restauradas, sim, por Pai. tantos sinais, por tantas maravilhas, tantos Sim, milagres, Pai. por tantos testemunhos, Senhor. Nós queremos Te agradecer. Te agradecer porque as tendas estão se alagrando, Te agradecer porque almas estão se transformando, Te agradecer, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Hoje começa a passar um filme, uma história que começou no coração de Deus há 7 anos atrás. Viemos para Sorriso de uma forma improvável, sem condição de alugar uma casa, sem condição de fazer a mudança. E Deus proveu tudo. A casa que fomos morar da irmã Beth, você lembra? Sim. Você lembra qual foi a frase que Deus falou com ela? Para acolher Um casal, uma família que iria prosperar muito nessa cidade. Ali nós fomos acolhidos. Não tínhamos nem condição de pagar o aluguel que era justo naquela casa. Só que a sede, a vontade de fazer o que Deus nos comissionou, e os planos dele eram muito maior do que a gente estava podendo imaginar naquele momento. Aí eu lembro que a gente foi em Nova Mutum, o pastor Christian nos abençoou para começar uma célula. Ali começou a história. Fizemos uma oração, fizemos jejum, e Deus nos direcionou à nossa primeira casa de paz. Nos colocou a encontrar a Ana Paula, o Elinaldo, uma família que estava passando por um processo de divórcio, por um processo difícil, e nós fizemos uma proposta para eles. Se eles aceitariam receber a casa de paz por 21 dias. No correr dessa semana, aquela família foi alcançada, e veio a família do Luan e da Luana, e veio a família da irmã Rose, Paulo, Miriam, e de repente nós estávamos com 4 famílias dentro da nossa casa. E a nossa sala foi se tornando uma congregação de Deus. Tinha falado com Deus para que, se realmente fosse o propósito dele, que eu iria colocar o sofá para vender, e queria vender, e nós iríamos comprar as primeiras cadeiras para ter mais espaço, para ter mais conforto, para a gente poder receber aquelas famílias. Foi no sábado à tarde, nós colocamos à venda e trazemos assim as primeiras cadeiras para acolher aquelas famílias. E ali começou a história do agir de Deus de uma forma totalmente diferente. E aí eu me lembro que foi crescendo, e ali aquele espaço já não cabia mais as pessoas. Foi quando nós pedimos a autorização para a dona do apartamento se podíamos usar a garagem do fundo, a cobertura. E ali naquele lugar com cascalhos... Não tinha paredes. Não tinha paredes. Só tinha cobertura, né? Só tinha cobertura, e além das cadeiras nós colocávamos tábua, tijolos, porque as cadeiras já não eram suficientes para o número de pessoas que a gente estava acolhendo ali toda semana. Eu lembro você lavando seus tapetes da casa para colocar em cima da tábua para as pessoas sentarem. Sim. Bem limpo, bem organizadinho, na simplicidade onde começou. Sim. Quanto carinho, quanto amor fazer com excelência, na simplicidade, mas fazer com excelência. E assim Deus foi abençoando, fomos comprando as cadeiras. Nossa primeira caixa de som era uma caixinha amplificada com um microfone pequenininho de karaokê. Sim. Nosso telão era a nossa televisão, nosso filho pequeno sendo jacaré lá, mexendo na mídia. Me lembro do nosso primeiro culto de mulheres, né, onde foi feito naquela garagem, mulheres com seus saltos altos no cascalho, mas a gente via o agir de Deus naquele lugar. Quantos encontros ali de comemoração por uma alma se convertendo, aceitando Jesus. Chegamos a um ponto de ter quase 40 pessoas ali. Sim. Naquele pequeno espaço. Foi quando resolvemos alugar um espaço maior. Nós precisávamos alargar as tendas.
E eu sempre orava, falava: Deus, nos dá uma fachada, nós precisamos de uma placa, de uma identidade. A Igreja Casa da Bênção ela é real, mas a gente não podia colocar porque era um aluguel por hora, era um espaço que várias pessoas alugavam, e aí a gente conseguiu um lugar aqui. Mas quando a igreja inaugurou, foi muita alegria, foi muita dificuldade, mas veio a pandemia. Sim. Um momento improvável, né, para um crescimento de uma igreja, mas nós fomos perseverantes. Eu lembro que na pandemia, a igreja fechada, não tinha como ter pessoas, e quando foi liberando para ter pessoas, nós tínhamos já 100 cadeiras. Mas estávamos eu, você e algumas pessoas. E algumas poucas pessoas. Aí você falava para mim: não precisa abrir todas as cadeiras, né? E você dizia: não, abre todas, porque eu vejo 100 almas aqui dentro. E eu, sem entender a sua fé, mas por obediência, abria todas as cadeiras. E me impulsionava também, né? A sua fé me impulsionava. E hoje ver essa igreja com mais de 200 almas, eu entendo a sua fé. Eu entendo. E uma fé que eu não entendia, mas que me impulsionava muito. Sou grata a Deus pela sua vida, porque por muitas vezes eu olhava e não acreditava que a gente poderia continuar. Mas a sua fé em Deus, a sua fé naquilo que Deus te chamou, me impulsionava. Mas essa impulsão sua, esse acreditar no chamado de Deus é de uma mulher sábia. Uma mulher que edificou a casa, edificou a igreja, estava junto comigo, me ajudando. Só estamos chegando aonde estamos hoje porque você estava junto comigo nessa visão do reino de Deus. Porque eu sempre falei que não adianta ter um ministério sem o seu ministério principal, sua casa, estar alinhado com Deus, com o plano de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do nosso filho, porque todos vocês dois estavam dentro da visão. A visão de que Deus estava nesse projeto e que esse projeto tinha começado nele. Eu lembro que depois que o pastor Marcos foi embora, a pastora Michele, a igreja veio retornar e começamos os cultos pós-pandemia, eu, você e o Abielzinho. Um prédio com 100 cadeiras, só nós três. E eu vi uma multidão de almas ali. E nós não paramos. Nós perseveramos. Eu lembro que após 2 anos de célula, 2 anos vivendo, cuidando de família, de casa em casa, para poder estar alicerçado com o reino de Deus, para que a congregação da igreja começasse a fluir. Foi toda uma semeadura. E aí começou a colheita, começou a vir almas. E muitas palavras proféticas vieram. Muitos homens e mulheres de Deus foram usados ali, alargando a tenda, profetizando. Nós tomamos posse daquilo que era de Deus. Nós acreditamos naquilo que era de Deus. Esse ano vai se fazer 5 anos da igreja, 7 anos que estamos aqui. Sim. Um projeto que começou no coração de Deus, gerado em mim, em você e no nosso filho, nessa continuidade, e que hoje são mais de 220 almas. Com um prédio novo, com uma igreja nova, com uma igreja kids hoje. Sim. Mais de 60 crianças. E sonhamos com mais de 1000 almas para essa cidade. Deus nos deu terrenos para construir a sua igreja. Deus nos deu alma para cuidar. E Deus nos deu uma visão, uma missão. De sermos embaixadores dele aqui. De termos compaixão. De agirmos de acordo com o padrão do reino de Deus aqui. Então hoje aqui eu
preciso te agradecer. Te agradecer por estar junto comigo nessa caminhada e dizer para você que eu já não vejo mais 100 almas. Eu vejo 1000 almas aqui nessa cidade. E eu sei que eu posso contar com você, a nossa família. Louva a Deus por essa história. ICB Sorriso Centro, uma história que precisa ser contada. As gerações, até que Jesus venha. Amém. Tamo junto? Estamos juntos.